Nós estamos aqui no capítulo número 5, a vocação universal, a santidade na igreja. Vamos lá. Diz assim então: como Jesus, Filho de Deus, manifestou a sua caridade, entregando a vida por nós, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por ele e pelos seus irmãos. Veja só, qual foi o maior gesto de caridade que a humanidade já viu? O Filho de Deus, que entrega a sua vida por nós. Não há maior prova de amor, diz a palavra de Deus, né? Evangelho de João. E depois nós cantamos: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Essa é a maior prova de amor, maior manifestação de caridade que a humanidade já viu. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por ele e também pelos seus irmãos. Vamos lá. Continuamos a partilha da palavra do Papa. Diz assim ainda: a dar este testemunho máximo de amor diante de todos, principalmente diante dos perseguidos. Foram chamados alguns cristãos já desde os primeiros tempos e outros continuarão a sê-lo sempre. Veja bem, este testemunho de amor é um convite que Deus faz. Mesmo diante dos perseguidores, muitos cristãos são chamados, desde lá do início da igreja, nos seus primeiros tempos, na chamada igreja primitiva. São os primeiros séculos da igreja, os primeiros anos da igreja, chamada igreja primitiva, igreja primeva, a primeira. E os outros continuarão, veja, muitos foram chamados lá desde o início. Olha que belíssima história nós temos de santos e santas durante todo o decorrer da história. São várias dezenas de séculos aonde nós vamos vivendo esta realidade de homens e mulheres que testemunham através da caridade, do amor, o seu amor a Jesus Cristo, que é demonstrado aos irmãos. É por isso, diz o Papa, que o martírio, pelo qual o discípulo se assemelha ao Mestre, que aceitou livremente a morte pela salvação do mundo, e a ele se conforma na efusão do sangue. É considerado pela Igreja como doação insigne e prova suprema da caridade. Cristo deu a sua vida, morreu por nós. Este é o martírio. É interessante porque a palavra martírio em grego, ela significa testemunho, a martiria. Então, na verdade, ser mártir nada mais é do que viver o testemunho vivido até o seu extremo, até as últimas consequências. E o Mestre foi o primeiro que viveu. E todos aqueles que sofrem o martírio estão seguindo o mesmo caminho do Mestre, que deu a sua vida livremente para a salvação do mundo. E a partir do seu sangue derramado, é então a maior prova de doação e de caridade que alguém pode viver. Se poucos o chegam a sofrer, diz o Papa, todos devem estar prontos a confessar Cristo diante dos homens. Veja só, nem todos vão morrer por causa do Evangelho, nem todos vão morrer assassinados ou martirizados, ou enfim, alguma morte se chegou à morte através de algo não deliberado, não escolhido. Pode acontecer com alguns. Hoje é cada vez mais raro, pelo menos onde nós vivemos, isso não acontece. Sabemos de muitos casos desses em países muçulmanos, em países de um radicalismo na fé, em algumas realidades também de comunismo, aonde os cristãos são perseguidos e muitos, inclusive, até são mortos. Então veja, esta é uma realidade que hoje temos, mas bem menos do que antigamente. Mas não são só esses que vão encontrar este caminho de Cristo. Muitos outros que não vão morrer por causa do Evangelho também vão confessando a fé em Cristo diante dos homens a partir dos sofrimentos que a vida apresenta também. E a segui-lo, diz o Papa, pelo caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à igreja. Então veja, este caminho de santificação, através da caridade, e numa caridade vivida de forma total, um despojamento total, doar a própria vida
dar a própria vida por causa de Jesus. Esse despojamento total, essa entrega total, ela acontece no martírio, mas também acontece no nosso dia a dia, o que nós chamamos de martírio branco, que não se derrama o sangue, literalmente, mas de muitos que se doam para a igreja, para a comunidade, aos irmãos. É claro que são diversos os carismas também. Alguns têm o carisma de cuidar de doentes, outros de cuidar dos mais pobres, outros para as crianças, outros para a educação, outros para os migrantes, outros para os moradores de rua, outros para os dependentes químicos. Olha quantos leques vão se abrindo para aqueles que querem praticar a caridade. Quem não quer inventa desculpa. E aí, desculpa é o que nós mais temos, né? Temos muitas desculpas para vivermos a nossa acomodação. Não tenho tempo, não levo jeito, não tenho carisma. E aí vai, né? As desculpas são tão diversas quanto o número de cabeças que existem no mundo, né? Cada um tem as suas desculpas. E infelizmente muitos acabam não vivendo a sua fé cristã, não colocando em prática os dons e carismas que nós temos.